maravilhosas. Você já passou algum risco de vida fazendo reportagem? Olha, eu acho que você passa risco, sim. Tipo assim, uma vez eu fiz uma matéria com um estuprador e aquela coisa toda, fizemos. Aí um dia eu tô passando, quando eu paro no semáforo assim, por isso você tem que tratar bem as pessoas, independente de quem seja. Aí o cara chega assim, ele me conhece, fala, você tá lembrado de mim? Eu falei, não. Você fez a matéria comigo, eu fui acusado de estupro, tal, fui preso, estou aqui. Você faz alguma coisa errada, isso não foi risco, né? Agora, eu tive uma cobertura que foi muito intensa, que a gente recebeu ameaça, algumas coisas assim, que foi na questão do sequestro do Wellington Camargo, o irmão do Zezé e do Luciano. E eu fui escalado para cobrir durante todo o sequestro. Ele durou mais de 3 meses. Então, todos os dias, Natal e Ano Novo, eu estava lá, cobrindo. E aí, esse foi uma cobertura, uma das melhores coberturas que eu já fiz do ponto de vista de conseguir informações importantes. Como aí eu entrava ao vivo no Ratinho, entrava ao vivo no Gugu, e aí você acaba se tornando conhecido, né? E como a repercussão era muito grande desse caso, eu trabalhava de manhã na reportagem, tinha um outro emprego à tarde, e à noite eu voltava para apresentar o Jornal da Noite. Todo dia, 6 horas, um dia um cara me ligou, dizendo que tinha informações importantíssimas do sequestro. E eu atendi, comecei a conversar com ele, ele falou, não, investiga. Eu falei, não sou policial. Uma ligação anônima? Anônima. Aí o cara falou, não, eu fazia parte da quadrilha e eu quero entregar porque eu não faço mais parte da quadrilha. E aí, quando ele falou isso, a coisa tomou outra proporção. Todo dia ele ligava, né? Avisei a direção chamou a Polícia Federal, grampeou o telefone, descobriu que era de um telefone público do interior de São Paulo. A suspeita da polícia era que o grupo de sequestrador era de São Paulo. Então a situação ficou muito tensa. Eu até conversei com o policial assim e falei, cara, se vocês prenderem e ele fizer parte dessa quadrilha, eu estou enrolado. Ele falou, não, você não vai perder comigo. Guarda essa frase. Você não vai perder comigo. Eu falei, como que não vai perder? Eu falei, cara, eu sei como é que funciona essa história. Então, vamos rezar para que os caras não sejam da quadrilha e se for que não aconteça nada. E eles encontraram o cara, ele fazia uma ligação da cidade de Araras, de um orelhão e tal, prenderam o cara. E ele tinha muita informação, tanta informação que ele tinha, que a polícia chegou, em alguns momentos, a Polícia Federal, a acreditar que realmente era verdade. Só que aí eu fui orientado, na conversa, a jogar determinadas perguntas que pudessem levá-lo a entrar em contradição, né? E dificilmente ele entrava em contradição, mas em algumas coisas ele entrou. Quando chegou lá, prendeu, o cara era um aposentado, tinha 62 anos de idade, gostava muito de informação e se informava demais e fez esse trote. Foi preso. Pela minha sorte, não era da quadrilha, né? Bom, aí esse negócio foi assim... sabe aquela história quando você tem que estar pronto e tem que realmente fazer? O dia que pagaram o resgate, né? Eu estava numa festa na minha casa, era 1h30 da manhã. Aí eu fui chamado, né? Deixei todo mundo lá em casa, peguei o carro e fui trabalhar. O que você vai fazer? Pagou o resgate? Você vai filmar o quê? A única coisa que a gente sabia era onde morava o Emanuel, que era num prédio aqui perto da T63. E sorte é para quem tem, né? Todo mundo lá embaixo, aquele negócio todo, e ele morava acho que no 10º andar, alguma coisa assim. E ninguém tinha imagem dele de nada, né? Só que em frente, cara, tinha um prédio em construção, mais alto que o prédio do coisa. Tudo escuro. Aí nós saímos de lá, pulamos o muro, subimos na escada, 10 andares de escada, com aquele equipamento pesado. Aí nós conseguimos chegar na mesma altura do prédio e filmamos lá o prédio onde estava a família do Zezé, no caso do Wellington Camargo, né? Assim, ninguém fez, nós fizemos, né? E no dia que foi pago o sequestro e depois ele foi libertado, ele foi levado para aquela clínica Amparo. Ficou no 2º andar. Ninguém entrava, ninguém saía. Todo mundo ao vivo. Na época a Globo ao vivo, a Band, a Record, o SBT, todo mundo ao vivo. Na época era o Gugu. E aí, o grande negócio era... O que todo mundo queria naquele momento era entrevistar o Wellington, né? Porque ele estava com a orelha cortada. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero só contar a história da orelha. Uma vez nós fizemos uma participação no Ratinho, o Ratinho falou, mas tem que...
Vamos fazer o 0800 para ajudar a pagar, porque ninguém quer pagar. E aí a família pegou e falou assim, tem mais 3 meses, nós queremos uma prova de vida. Estamos negociando, não sabemos se está vivo. Eles foram lá e cortaram a orelha do Wellington. Colocaram numa vasilhinha e deixaram o meu nome na porta da TV. Né? E com uma carta. Né? Falou assim, Jorge Levar, essa aqui é a orelha do Wellington, tal. Depois você repassa essa informação para o Ratinho e avisa a polícia. Porque se ela desconfiar que não explica para ela que a senha de negociação... Todo sequestro tem uma senha. Para que evitar trote? Então, quando o sequestrador liga, ele fala, é o fulano. Aquela é a senha. Então, toda vez que houver uma ligação de um sequestrador com a polícia, vai ter uma senha. Normalmente é um nome, né? Aí ele falou assim, avisa eles que a senha é Romário. E a polícia confirmou que a senha era Romário. Então, era verdadeiro. Fizeram o exame e realmente era a orelha do Wellington. E nós fizemos ao vivo. Esse dia teve muitas ligações. Sai desse caso, não faz isso, tal. Tive que chamar a polícia, levar em casa, aquela coisa toda. Só que, assim, a gente não sabe se é trote ou se é verdade, mas a ameaça teve. Né? Aí, quando, voltando o dia que foi libertado, então ele estava no 2º andar. Todo mundo ao vivo. Né? Aí, na época, a gente teve uma ideia assim, fantástica, né, que rendeu capa da Veja, que foi o seguinte, como é que a gente... Aí eu cheguei no seu Francisco embaixo, falei, seu Francisco, se eu entregar o microfone, o senhor repassa para o Wellington, se estiver no SBT, o senhor deixa, senão o senhor coloca, que o Google vai fazer uma pergunta para ele. Ele falou, ok? Eu falei, mas não conta para ninguém, não. Mas como é que você ia levar o microfone lá? Esse era de fio, não era microfone sem fio como tem hoje. Aí eu peguei 2 rodos, e emendei com fita adesiva, enrolei o microfone na ponta e subi com o microfone. E assim nós tivemos a primeira entrevista com o Wellington, exclusiva, que ninguém conseguiu fazer, e foi um furo fantástico. Deu capa da Veja, batemos a Globo com o dobro de audiência. Foi um negócio fantástico. Então ele estava no 1º andar, né? Tava. Nós colocamos 2 rodos e entregamos para o seu Francisco. Foi uma única que fez. O que você perguntou nessa reportagem? Não, eu coloquei para ele, aí o Gugu conversou com ele. Porque aí a televisão, a gente falou, você pode entrar, pode conversar com o Wellington, que ele vai estar te ouvindo. Porque se você ligar a televisão aqui no ao vivo, aí o cara pode conversar com você. E o Gugu conversou com ele, mas foi rápido. Mas foi a primeira entrevista. Então, assim, você tem que estar pronto para inventar na hora que é preciso. Como é que você teve essa ideia genial? Cara, todas as ideias, né? Na verdade, você ficou 3 meses ali, né? Você tem que ter uma saída. Acho que na vida é assim. Você precisa ter uma saída para alguma coisa. A primeira coisa do jornalista, você tem que desconfiar, mas é preciso fazer a matéria. Você não pode vender a alma e nem ser antiético. Mas se é possível, você tem que conseguir. Né? E essa foi eu não sei, uma coisa de Deus, né? Que talvez colocou na cabeça da gente, para a gente fazer aquilo naquela hora, né? E as pessoas não entenderam, né, o que a gente estava fazendo lá, né? Todas as emissoras lá. E quando a gente fez, a gente não falou, obviamente, não contamos para ninguém. Eu saí, avisei no telefone que a gente ia fazer isso. E quando a gente fez, o povo ficou desesperado, né? E agora? Né? A Globo ligou lá acho que é de São Paulo. E aí, gente, o que aconteceu? Como é que os caras conseguiram? Tal? E era um rodo. Aliás, 2. E por que eles mandaram justamente para você? Você tem alguma ideia? Porque, na verdade, eu acho que é pelo fato da cobertura. Eu fui o único repórter que ficou o tempo inteiro. E como eu fiz em todas as etapas, eu estava presente em todos os momentos daquele sequestro, e como eu estava entrando ao vivo, o que acontece? A visibilidade, a audiência na época do Ratinho era muito grande, e é grande hoje. Então isso, o que acontece? Provavelmente eles acompanhavam o noticiário, né? E aí eles viam. Então, o que eles fazem? Como eles queriam que aquilo fosse mostrado para todo mundo, então nada melhor do que você mandar para um jornalista. Né? Eles tinham a Globo para mandar, tinham a Record para mandar, mas eles mandaram para mim. Né? Isso, na verdade, foi um privilégio, entre aspas. Né? Jornalisticamente falando, quero deixar bem claro. Né? Porque eu jamais queria que isso acontecesse. Nunca.